Essa é a estrutura da acusação. Primeiro, o ataque ao processo eleitoral. Depois, os planos traçados pelo entorno do então presidente e, então, a execução violenta no 8 de janeiro. Esta cadeia de acontecimentos compõe a acusação do golpe. Há, no entanto, dois grandes vácuos ainda. Duas questões que precisarão ser enfrentadas. Para surpresa de ninguém, Bolsonaro, Braga Neto e mais 6 pessoas tornaram-se réus por tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado de Direito, com o recebimento, por unanimidade, da denúncia da PGR pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Até aqui, tudo segue um roteiro bastante previsível. Uma tese parece ter guiado a investigação, sido apresentada na denúncia e agora acolhida pelos ministros. Que tese é essa? Qual é a estrutura da acusação que agora faz Bolsonaro réu? É uma tese de golpe de Estado em 3 momentos. Há, no entanto, 2 grandes questões em aberto, sobre as quais falarei mais adiante. A tese acusatória está baseada na conexão de 3 capítulos da nossa história recente. A junção desses 3 momentos é que produz a acusação de um golpe de Estado orquestrado, planejado e que teve uma tentativa implementada. O primeiro momento: as críticas ao processo eleitoral e às urnas eletrônicas. A tese da acusação, esposada pelo relator Alexandre de Moraes e acompanhada pelo voto dos demais ministros, é que Bolsonaro atacava o sistema eletrônico de votação com intenção de insuflar uma espécie de revolta popular. Ou seja, a largada do processo de construção do golpe de Estado teria sido a discussão sobre as urnas eletrônicas. A discussão sobre o processo eleitoral seria, na tese da acusação, uma estratégia. A estratégia de manipular a opinião pública para construir uma legitimidade aparente para o golpe que viria. Essa interpretação permeia toda a denúncia e veio à tona durante a sessão de ontem na primeira turma. Esse é o trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente insuflava a população contra a justiça eleitoral e o judiciário, incitando uma possível tentativa de golpe de Estado. O discurso crítico ao sistema eleitoral seria, portanto, um instrumento para gerar na população indignação suficiente para apoiar o que viria pela frente. O segundo momento. Com a etapa da justificativa já bem estabelecida, viria o momento do planejamento do golpe em si. É aqui que entra a delação de Mauro Cid. É aqui que estão todas as provas levantadas pela Polícia Federal sobre as reuniões com Braga Neto, a famosa minuta de decreto ou do golpe, segundo a acusação, a lista de nomes para o gabinete de crise, o plano dos kits pretos, a avaliação da possibilidade de homicídio de Alexandre de Moraes e da chapa eleita, todos os elementos que foram apontados, indicando a real elaboração de planos. A lei brasileira não pune atos de planejamento. Apenas há crime e punição quando existem atos de execução de um crime. Em outras palavras, planejar por si só não é crime. É preciso que haja uma tentativa efetiva para que haja um ato ilícito. E é aí que entra o terceiro momento, o 8 de janeiro. A invasão das sedes dos 3 poderes é o momento, de acordo com a tese da acusação, em que tudo vem para o campo da execução. O 8 de janeiro, para a denúncia, é a tentativa efetiva de perpetrar o golpe de Estado que teria sido insuflado e depois planejado. A violência necessária para configurar os crimes de tentativa de golpe de Estado e de tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, teria vindo naquele fatídico dia. Para a tese da acusação, o 8 de janeiro é decorrência direta de todos os planos e intentos do grupo de réus. Essa é a estrutura da acusação. Primeiro, o ataque ao processo eleitoral. Depois, os planos traçados pelo entorno do então presidente e, então, a execução violenta no 8 de janeiro. Esta cadeia de acontecimentos compõe a acusação do golpe. Há, no entanto, 2 grandes vácuos ainda. 2 questões que precisarão ser enfrentadas. São as conexões entre estes 3 momentos. As páginas em branco que ainda separam estes 3 capítulos. A denúncia é repleta de provas e documentos mostrando que os 3 momentos existiram.
Houve críticas ao processo eleitoral? Sim. Houve minutas elaboradas? Sim. Houve o 8 de janeiro? Sim. Mas o resultado do processo deveria depender da prova da conexão entre esses momentos. Se as críticas ao processo eleitoral foram feitas visando um golpe de Estado, é preciso que a acusação prove esta intenção. Não se pode presumir uma ou outra vontade em uma fala. Não se pode tomar como premissa uma certa intencionalidade nos discursos que foram feitos. No curso da ação penal, cabe à Procuradoria-Geral da República apresentar as provas desta intencionalidade. O Ministério Público teria de comprovar que lá em 2021, quando Bolsonaro discursava sobre as urnas, a sua intenção era estabelecer as bases de um golpe de Estado. Isso é, que conscientemente estava ali planejando e preparando o 8 de janeiro. Assim, a primeira grande questão a ser comprovada, ao menos até agora, é de que os discursos sobre o processo eleitoral tinham como objetivo estruturar um golpe de Estado. Essa não é uma prova simples, porque provar intenções nunca é trivial, mas é fundamental para a tese acusatória. Uma coisa é provar que os invasores do 8 de janeiro acreditavam em uma fraude eleitoral. A outra é provar que quem suscitou uma fraude eleitoral pretendia com isto provocar o 8 de janeiro. São elementos diferentes, que requerem, tecnicamente, conjuntos probatórios diferentes. A segunda grande questão é a prova de que o 8 de janeiro seria a execução daqueles planos formulados pelo entorno do então presidente. No curso da ação penal, que agora se inicia, a acusação precisará demonstrar que houve alguma espécie de voz de comando ou alguma relação direta entre os réus e a multidão que invadiu as sedes dos poderes. Ou seja, há elementos para provar que os 3 momentos existiram: críticas às urnas, minutas de decreto, invasão dos 3 poderes. Mas os réus só podem ser considerados culpados se todos estes 3 momentos estiverem conectados. E não basta, em direito penal, dizer que estão. É preciso provar concretamente estas ligações. Para receber a denúncia, bastam indícios de autoria e materialidade. Mas para condenar os réus, é preciso muito mais do que isso. É preciso provar suas condutas individuais, sua intenção, sua participação. Agora, com a ação penal aberta, será o momento para que tanto acusação quanto defesa apresentem suas provas e argumentos. É a hora do contraditório, do livre exercício da ampla defesa. Com todas as polêmicas que cercam este processo, desde a investigação até a sessão de ontem, agora é a hora em que o Poder Judiciário terá que julgar a prova dos autos. Agora é que, de fato, começa o julgamento. As provas precisam falar mais alto. Em condições normais, elas seriam o ponto central desse julgamento. Mas a tese parece já estar traçada, assim como o destino dos réus. Os holofotes do país inteiro estarão voltados para o Supremo Tribunal Federal na sessão de julgamento mais importante da história do Brasil. Os réus estarão sujeitos à decisão da primeira turma. Os julgadores estarão sob escrutínio do país inteiro.